Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Histórias que Inspiram. Eu sou o Thiago Santos e a gente vai junto nessa jornada inspiradora. Eu quero aqui trazer e compartilhar com você muitas histórias e um conteúdo que te ajude a fazer com que certos problemas, certas circunstâncias na sua vida possam servir como molas propulsoras para você dar a volta por cima, sacudir a poeira e fazer como a nossa convidada de hoje, a Sanuí Amorim. Sanuí, um prazer receber você aqui como convidada de honra nesse primeiro episódio do Histórias que Inspiram, porque a sua história com certeza vai inspirar muita gente. Eu fiquei emocionado quando conheci a sua história, saber que você lutou bastante e conseguiu e venceu, né? Você, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite, por vir até aqui para conversar com a gente e, claro, poder compartilhar essa história. Com certeza, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? De trazer a minha história, uma história de superação, né? A gente se encontrou num período aí que eu estava em tratamento ainda e agora estou curada, sarada aí com essa vida empreendedora de mãe, maternidade. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí com um pouquinho do que eu passei. É verdade. A Sanuí, gente, ela teve um câncer considerado raro, inclusive. Sanuí, esse diagnóstico chegou num momento que você estava na sua vida bem assim, despontando, estava bem feliz, estava no trabalho, na família, tudo dando certo. Chegou esse diagnóstico. Conta para mim como foi esse início? Como foi? Você sentiu uma dor, percebeu algumas manchas? E qual foi esse câncer que você teve? Bom, vamos lá. O câncer que eu tive foi uma leucemia. Ele é um câncer de sangue, né? E com Filadélfia positivo, que é um câncer considerado raro, muito difícil. Foi em uma das melhores épocas que eu me considero assim que eu estava na minha vida. Então, tive uma batalha aí até chegar, né, a ser independente financeiramente, como pessoa, como mãe, como mulher. Estava numa época que eu estava curtindo a vida, minha vida empreendedora estava caminhando. E foi quando um dia eu estava sentindo muita fraqueza, fui para o hospital para ver o que é, cheio de mancha roxa na perna. E cheguei no hospital, fiz os exames, estava bem fraca, assim, mas eu não imaginava que poderia ser algo grave. Eu achava que eu estava com uma pressão baixa e por isso que eu não estava conseguindo ficar em pé. E aí fiz os exames, o médico me mandou para casa. No outro dia eu retornei, né? Falei, tem algo de anormal. Nisso o meu coração já acelerou, fui para o hospital um pouco chorando, um pouco com medo, mas sempre pensei positivo. De lá, fiquei e não saí mais, né? Eu estava com uma leucemia, estava com 96% do corpo tomado de leucemia, estava, assim, prestes a morrer. E foi quando o médico deu o diagnóstico, eu falei, não vai ser isso, não. Nem ele dando o diagnóstico eu acreditava. E nisso que eu já descobri que eu tive o diagnóstico, eu já estava internada, já estava de cama, não andava, não tinha força para levantar. Foi muito rápido, então. Foi. A leucemia, ela é muito agressiva, né? Então, quando você sente, tem esses sintomas, é porque ela já está num estado, muito rápido, que ela prolifera, porque como ela está no sangue, na rede sanguínea, você descobre a cada 1 mês, 2 meses, você já está num nível bem alto. E foi quando eu fiquei internada, né, passei 1 ano praticamente internada, fiquei no primeiro tempo, eu fiquei 40 dias internada, sem poder levantar da cama, na verdade eu não tinha força, sentia muitas dores, e o médico falou, ou eu tento matar a leucemia, ou a leucemia vai matar ela. Não tinha nem tempo de colocar o portocate, porque é preciso colocar um portocate para receber a químio, porque ela estoura todas as veias do braço. E se extravasa, você perde o braço. E ele falou, olha, não dá tempo de colocar o portocate. A gente vai ter que entrar com a químio direto no braço dela e ela pode perder o braço, né? Mas não tinha outra escolha. Foi quando a gente entrou com a químio. Em 15 dias eu já estava sem cabelo, já estava assim, com o corpo bem deteriorado, assim, estava bem diferente, bem acabada, mas eu nunca pensei, desde do primeiro momento, assim, eu nunca pensei em desistir, né? Quando eu vi o meu filho, assim, eu pensei nele, vou voltar um pouquinho na minha história, eu perdi a minha mãe com 5 anos, e ela teve um câncer,
E eu sempre fiz muitos cursos de empreendedorismo. E eu acabei fazendo um curso de coaching profissional. E no curso de coaching, a gente vê que as nossas histórias se repetem. Então, lá o que aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, com os nossos avós, tudo acaba se repetindo. E eu tinha muito medo dessa fase, porque o meu filho estava com 5 anos. E aí, daí teve um dia que eu lembrei disso e eu falei assim, nossa, ele precisa fazer 6 anos logo. Quando eu descobri, foi no dia 20 de março. E ele fazia aniversário em julho. E eu falei assim, na hora que eu descobri, eu falei, nossa, meu filho tá com 5 anos, eu perdi a minha mãe, eu tinha 5 anos de câncer, não era uma leucemia, né? A leucemia, ela não é genética, mas aquilo me bateu. E foi quando eu falei assim, o meu filho, ele não vai crescer sem mãe. E assim, eu lutei, eu falei, eu não vou desistir. Então, assim, desde o primeiro momento, mesmo de cama, mesmo morrendo, eu acreditei na minha cura, eu acreditei que eu ia passar por aquilo e eu enxergava eu cuidando do meu filho. Então, essa foi a minha maior força. Você disse que enxergava você cuidando do seu filho. E Sim. Como era isso? Se ver numa situação real e imaginar algo que você não tinha tanta certeza, mas tinha porque você acreditava nela. Sim. Tiago, é até assim difícil falar isso, porque assim, eu acreditava, eu achava que eu tinha fé em Deus. Mas eu descobri a fé de verdade dentro do hospital. Eu era católica, cresci na igreja católica, fiz crisma, catequese, tudo. Foi até um padre lá, meu amigo, né, me visitar, me ungir. Foi um pastor também. Quando esse pastor foi, ele chegou e ele fez a oração, conversou comigo. Eu falei, pastor, eu não consigo nem levantar da cama, eu não tô conseguindo me mexer. Ele falou, não tem problema. E ele fez oração, tudo. Quando ele foi embora, passou mais ou menos meia hora, 1 hora, eu tava conversando, eu levantei e comecei a organizar as coisas no meu quarto. E foi quando eu percebi, eu falei, nossa, eu estou em pé. Então aquilo já me deu um baque. E aí, os meus exames, todo o hospital, humanamente, não era para eu ter sobrevivido. Todo mundo que trabalhava no laboratório, todo mundo que trabalhava no hospital, até o próprio médico, ele não acreditava que eu ia sobreviver. Porque todas as pessoas que chegam no estágio que eu estava, duram assim, 2, 3, 5 dias, no máximo 1 semana. E aí ninguém acreditava que eu ia viver. Então, até hoje, as pessoas que me vê na rua, no mercado, na farmácia, elas me param. Vários biomédicos que trabalhavam no laboratório falam assim, Sanuí, hoje eu tenho fé e hoje eu acredito em Deus, porque eu vi os seus exames, que era de uma pessoa morta, e vejo você viva. Então, assim, e aconteceu várias coisas no hospital. Teve um dia, as minhas plaquetas estavam zerada. Então, assim, quando você está com a plaqueta 0, para quem não entende, a plaqueta ela tem o papel de coagular o nosso sangue. Então, quando você corta o braço, ele sangra e ele para sozinho. E eu estava tendo uma hemorragia. E eu achava que eu estava menstruada, mas na verdade eu estava tendo uma hemorragia. Chegou num ponto que os enfermeiros tentavam tirar sangue da minha veia e não saía sangue. Então, por isso que todo mundo acreditava também que eu ia morrer. Porque não tem como você viver tantos dias com a plaqueta 0. Com o sangue, não saindo sangue do seu corpo. Fazia transfusão 1 a 2 vezes por dia e de plaqueta também. Fazia essas transfusões e a plaqueta 0. 0, 0, 0. Eu não me lembro ao certo quantos dias, mas assim, foram assim, coisas de mais de 10 dias com a plaqueta 0. Foi quando um dia nós pegamos aquele exame zerado, a gente colocou a mão sobre ele e nele eu fiz uma oração com tanta fé, com tanta fé, com tanta fé, que aquele exame, ele ia no outro dia vir com a plaqueta mais alta, que eu fiz com muita fé, acreditei, todos os dias, 5 horas, 6 horas da manhã, o enfermeiro passava e tirava o sangue. Todos os dias de manhã, porque o médico passava lá por volta das 7. Quando chegou no outro dia, chegou 7, 8 horas, 9 horas, nada daquele exame. E aí, perguntei, cadê o meu exame, né? Daí chegou a enfermeira e falou assim, nós vamos tirar o seu exame, seu sangue de novo para fazer o exame. Mas por quê? Ela falou assim, porque o laboratório tá achando que eu mandei o sangue errado. Porque deu alguma... Porque deu alterado. E aí, mas como assim? Ela falou, mas é o seu sangue, eu não tirei o sangue de mais ninguém essa manhã. Então, tá bom, pode tirar. Tirou o sangue e mandou de novo. E aí veio muito alterado, assim, veio, acho que na média de 3 a 5 mil plaquetas
Olha. E geralmente ele sobe de 1.000 para 2.000, 3.000, 5.000. E aí tirou. Daí quando vi aquele exame, eu falei, nossa, é Deus agindo na minha Tem vida. dedo dele lá de cima. No outro dia, a mesma coisa. Foi para 30.000, assim, coisa assim que é impossível. Assim, é muito raro, é muito difícil. E foi quando eu falei, cara, Deus existe. Deus existe e Ele está agindo sobre a minha vida. E foi aí que eu comecei a ter muita fé, eu fazia muita oração, eu só lia a Bíblia, eu fazia oração. Eu não tinha forças para ficar em pé, mas assim, o pouco que eu tinha, eu falava assim, eu vou andar nesse corredor, ninguém podia nem me visitar. Eu vou andar nesse corredor o tanto que eu conseguir, porque quanto mais eu mexer o meu corpo, quanto mais me esforçar, vai ser melhor para minha recuperação. É porque tem gente que prefere desistir e ficar ali deitado esperando só. Quanto mais você fica deitado, Thiago, mais difícil fica. O seu corpo fica pesado, mais fraco você vai ficando. Então, assim, eu batalhava contra a minha fraqueza. Em todos os momentos. Em algum momento que você permaneceu ali, nessa situação debilitada, o seu filho foi visitar você? Pôde visitar você? Ele foi me visitar na primeira semana. Foi quando ia começar o tratamento. Faziam, acho que 2 dias que eu estava internada. Ele nem podia entrar lá no quarto. Ninguém podia entrar porque a minha imunidade estava 0. Então, qualquer coisa eu poderia pegar. Mas eles deixaram ele me ver porque realmente eles achavam que eu não iria sobreviver. E como foi para você encontrar o seu filho naquele momento, sabendo de toda a situação que você estava enfrentando e prestes a enfrentar? Então, foi assim emocionante, né? Eu tenho até uma foto que eu tava chorando com ele, eu estava na cama, eu não consegui levantar. E só que assim, na hora que eu vi ele, eu falei, eu vou lutar por ele, né? Eu não vou morrer. Em todo momento eu pensei, eu não vou morrer. E uma das coisas assim, eu sempre acreditei que o que a gente fala, as nossas palavras é muito forte, é capaz da gente conseguir aquilo que a gente quer. Então eu sempre falava assim, por mais que eu estava ali internada, sem poder sair, sem poder ter contato com ninguém, eu falava assim, eu vou fazer o aniversário dele. Eu vou ver o meu filho vai passar dos 5 anos, eu vou sobreviver, eu vou cuidar dele. E quando ele chegou no dia do aniversário dele, eu estava perto, eu nem tinha marcado nada. Quando faltava uma semana para o aniversário dele, eu recebi alta, né? Porque eu tinha alta, assim, a cada 20 dias. Daí eu voltava para o hospital, ficava 30 dias. Ia para casa, ficava 7. Daí tinha um tempinho e não podia receber visita. E foi quando, no aniversário dele, eu vi que eu ia ficar a semana em casa. E eu preparei uma festinha, lá no meu condomínio tinha um espaço que era aberto, e pedi autorização para eles para fazer uma festinha ali. E foi quando eu consegui fazer o aniversário dele, porque realmente eu estava ali e eu acreditei. Eu falei, bom, Deus agiu na minha vida e eu não vou embora. Uau! Bom, nesse período até a remissão desse câncer foi quanto tempo? Olha, eu tive... A remissão dele foi em 3 meses. De 96% foi em 3 meses. E olha só o que aconteceu. Aconteceu muitas coisas depois. Eu descobri dia 20 de março. Eu já sabia que eu ia precisar fazer um transplante de medula, né? Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, que é do primeiro casamento do meu pai, e eu tenho uma irmã mais nova, que é do último casamento. Irmãos mesmo, de pai e de mãe, eu não tenho nenhum. Só por parte de pai. E um irmão, que é mais velho, e a minha irmã mais nova, deu meio compatível, 50% de compatibilidade. Nos bancos de sangue, tanto brasileiro quanto internacional, não tinha ninguém compatível, nem 50%. Foi aí que decidimos que a minha irmã seria a minha doadora. Fiz o transplante depois de 6 meses que eu descobri, fiz o transplante de medula. Nesse transplante eu quase morri 2 vezes. Fui para UTI 2 vezes. Né? Na hora do transplante, a minha parte renal não estava funcionando, então eles me mandaram direto para UTI, onde eu passei por esse processo, consegui sair da UTI depois, acho que de 5 a 7 dias, e depois eu tive uma sepse, e que é muito difícil. No meu estado, que eu estava, assim, 0 imunidade, é muito difícil você pegar uma sepse e sobreviver. E daí foi quando eu pensei em desistir. Eu falei assim, nossa, eu não aguento mais. Fiz uma químio que mata toda, né, a sua imunidade, você fica zerada, e uma rádio também. E aí, para você receber a nova medula. E foi quando eu desisti, assim, eu pensei em desistir. Eu falei assim, nossa, não aguento mais, eu vou desistir.
E aí foi quando o pai do meu filho pegou e foi correndo pro hospital, tudo, eu mandei mensagem, falei, não aguento mais. E ele foi, e chegou lá, a gente fez muita oração, eu falei, cara, eu não posso deixar meu filho, né? Tem mais pessoas lutando pela minha vida. E aí isso mudou. E aí, nisso, eu tava, assim, muito debilitada, assim, eu tava muito fraca. Foi quando a gente fez muita oração ali no quarto, meu quarto parecia, todo mundo falava, parecia que tava com a morte ali. E a gente fez muita oração, muita oração. Quando ele foi embora, assim, eu senti uma paz grande de tanta oração e falei, eu não vou deixar o meu filho. Em todo momento eu pensava nele. Foi quando eu, assim, eu vomitei, eu tenho até a foto, que era um líquido verde, mais verde. E no outro dia eu saí da UTI. E foi quando eu comecei a recuperar, eu falei, não, não vou desistir, não vou desistir. E comecei a recuperar, saí do hospital, né? Eu tinha um plano de 1 ano de ficar dentro de casa, que era indicação dos médicos, né? Eu não poderia ter contato com ninguém, contato com animais, nem com plantas. E passou mais ou menos 2 meses e meio. Antes de fazer o transplante, eu fui convidada para ser madrinha de casamento de uma amiga. E ela pegou e falou assim, eu falei assim, amiga, infelizmente eu não vou poder ir no seu casamento, porque vai ser menos de 3 meses do transplante, eu não posso sair, não posso ter contato com ninguém. E ela falou, amiga, você tem muita fé, você é a pessoa que mais tem fé, eu acredito que você vai no meu casamento. Olha. E eu falava assim, olha, eu também tenho muita fé, mas eu sei que eu não vou poder, vou ter que ficar 1 ano em casa. E ela falava, não, mas você não tá tendo fé. Você tem fé, eu tenho fé que você vai no meu casamento, que você vai estar no meu casamento. E aí, para não ficar discutindo isso, eu falei, tá bom. Fiz o transplante. A minha medula pegou assim no último dia. Geralmente das pessoas pegam no 15º, no 20º dia. O meu pegou assim no quase 30º dia. Que praticamente nem é considerado no pega. No final das expectativas. Não, no final. Falei, meu, ou pega, não tem. Eu pedia pra Deus, eu falava, tem que pegar. Tá no último dia, as enfermeiras falavam, nossa, já deu o prazo. Eu falava, vai pegar, vai pegar, vai pegar. E no último dia pegou a medula. E quando eu fui para casa, faziam 2 meses que eu estava em casa, 1 mês e meio. Eu falei assim, nossa, ia ter o casamento, era numa fazenda, numa área aberta, mas mesmo assim eu não podia. Eu falei assim, eu vou perguntar para minha médica. O não eu já tenho, né? Quem sabe? Foi quando eu perguntei para ela, falei, doutora, tem um casamento para ir, assim, assado, lugar aberto, posso ir? Ela pegou e falou, olha, Sanuí, você está se recuperando de uma forma muito diferente. E você sabe o que pode, o que não pode, evita dar beijinho, não dar beijinho em ninguém, não come nada no casamento, leva alguma coisa de casa, porque eu tinha que deixar tudo de molho, no cloro e tal, para comer. Beleza, fui pro casamento, curti o casamento, fui dirigindo pro casamento, voltei dirigindo, curti, e foi quando eu falei assim, nossa, Deus tem algo muito surpreendente para minha vida. E foi quando eu comecei a acreditar, e eu falei, e daí eu ficava em casa, e aquilo ia me gerando depressão. Porque eu sentia muita dor e tal. E eu falei assim pra minha médica, doutora, eu vou voltar a trabalhar. Eu falei assim, eu vou de máscara, eu vou com álcool, porque se eu ficar em casa eu vou morrer da depressão. E não mais da doença. E ela pegou e falou, olha, você faz o que você acha melhor. Se você acha que pode, eu falei, se tiver alguém doente, com gripe, alguma coisa, eu fico em casa. E foi quando eu voltei a trabalhar. Voltei a dar treinamento para os meus funcionários, tenho uma escada que vai para o meu escritório, eu subi e desci aquela escada 10, 20 vezes, porque eu falava, quanto mais eu subir a escada, como eu não podia ir para academia, mais vai me fortalecer, mais vai fortalecer o meu corpo. E foi quando eu comecei a me recuperar e a voltar a uma vida normal. E você voltou então a trabalhar, e você tem uma loja. Tem uma loja masculina em Americana. E os funcionários ficaram todos entusiasmados com o seu retorno. Sim, muito, muito. Inclusive, hoje eu tenho uma funcionária que ela está passando por um câncer, né? Um câncer de mama. E por ela ver a minha luta, ver o jeito que eu fiquei debilitada, o meu estado, ela teve muita força. Eu vi ela muito forte, porque ela falou, Sanuí, olha o que você passou, olha o nível que você chegou e olha como você está. Então, isso acaba inspirando muita gente, assim. Eu vi que muitas pessoas também me mandavam no Instagram, Sanuí, estou passando, tive um diagnóstico, mas por ver a sua força, eu também acredito que eu vou passar por isso. Exatamente. E não só no diagnóstico de câncer, mas quantas pessoas estão hoje, né, internadas, em coma. Eu conheço uma pessoa que está desde o Natal, antes do Natal, em coma. Infelizmente teve uma embolia amniótica depois de parir o 3º filho,
no caso uma menina, e entrou em coma e tá em coma até agora, mas a fé é que vai fazer acontecer, né? Sim. E as pessoas não podem desistir. Esse é o Nunca. segredo, não, Sanuí? Nunca. Eu tive, assim, o pior diagnóstico. Eu tinha, assim, tudo para não estar viva, desde o começo. Até depois que aconteceu isso, várias pessoas vêm conversar comigo. Ah, eu tive o diagnóstico, conversa e acaba, assim, não passando por esse processo. Pessoas que não estavam tão debilitadas quanto eu. Então, hoje eu acredito, e até os meus médicos acreditam, né? Que geralmente tem médico que não acredita, porque eles estudam para isso e eles trabalham para isso. Mas eles me falam, Sanuí, a sua cabeça te curou. A sua fé te curou e a sua cabeça te curou. Porque eu não me entreguei em nenhum momento. Sabe, no transplante, no diagnóstico. Quando eu fui internada, eu estava lendo um livro, então eu li o livro, eu grifava e eu postava aquele livro, eu colocava coisas positivas. Inclusive, quando eu fiz o transplante, eu fiquei em isolamento por 55 dias. Não pude nem ficar com acompanhante. No isolamento, eu levei notebook, eu levei iPad, eu levei celular. Eu cheguei a fazer entrevista para a loja por vídeo. Eu deixava o meu vídeo, porque como eu estava muito debilitada, desligado, e a pessoa por vídeo, eu fazia entrevista com pessoas para contratar para a loja internada. Para se manter ativa. Para me manter ativa. Eu coloquei fotos do meu filho no quarto, e contratei TV para assistir. Né? Eu falava, se não tiver TV lá, vou assistir aqui. Então, assim, eu coloquei várias coisas para fazer para não ficar pensando coisa ruim. Porque quando a gente está parada, pensando, a gente só pensa em desgraça, em coisa ruim, que vai morrer, gera depressão, né? E daí quando você entra na depressão, é muito mais difícil você sair. Então eu sempre me mantinha ocupada, em todo momento. Quando eu estava internada, eu me mantinha ocupada. Quando eu estava em casa, eu me mantinha ocupada. Inclusive, eu comprava roupa, comprava coisa. Eu falei assim, já que eu vou ficar em casa, eu vou deixar minha casa bem linda. Eu vou acordar de manhã, eu vou tomar café. Tinha várias fotos das mesas de café da manhã que eu montava. Eu vou montar uma mesa de café da manhã para mim, para tomar um café lá com a minha funcionária em casa, para me sentir bem, sabe? Para sentir bem em casa. Comprava coisa para casa, comprava roupa. Eu sabia que eu não ia usar. Eu falava assim, comprava roupa pensando, quando eu estiver curada e eu estiver pronta para sair, eu já vou ter os looks prontos. Então, assim, eu já me imaginava curada, já me imaginava vivendo, já me imaginava com o meu filho. Então, assim, o poder da nossa mente é muito forte. É muito mais forte do que qualquer doença. Hoje, como é a rotina? Porque é bem corrida, eu vejo lá nos seus stories, porque é bem corrida, mulher empreendedora, mãe, quer dizer, é bem corrida. Ser fitness já não é algo fácil, né? Então, como que é a rotina hoje? Nossa, a minha rotina hoje, Thiago, hoje foi até difícil a gente marcar esse podcast, né? A minha rotina hoje é bem corrida. Então, antigamente, antes da doença, eu focava 100% na empresa. Até por isso que eu saí do zero e hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma vida independente financeira, tenho uma vida muito boa. Não tinha nada, eu foquei 100%. E eu deixei muito a maternidade de lado. E quando eu me peguei no hospital, debilitada, sem o meu filho, isso me chocou demais. Eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou. Por quê? Era uma fase que eu estava tentando tirar ele da minha cama. Ele sempre dormiu junto comigo. E eu estava tentando ele tirar, colocar ele no quarto dele. Então foi uma dificuldade de muito tempo. Fazia terapia para isso, para ajudar, e a gente não conseguia. E aí, quando eu me peguei debilitada, eu falei assim, nossa, o que eu mais queria aqui era o meu filho agora. Sabe, eu olhei para trás, eu falei, foram 5 anos me dedicando 100% para a empresa e para a maternidade passou. E aí eu peguei e falei assim, quando eu voltei, eu falei assim, agora eu vou ser mãe. Só que eu preciso primeiramente cuidar da minha saúde. Porque sem a minha saúde, eu não consigo cuidar de ninguém. Eu não cuido do meu filho, eu não cuido da empresa. Sem a minha empresa, eu não dou uma vida boa para o meu filho. E nem vou ter uma vida boa. E eu sempre gostei de esporte. Então, eu falei assim, hoje eu preciso focar. Tem hora que a gente precisa acelerar, mas tem hora que a gente também precisa tirar o pé. Então, o que eu fiz? Hoje eu me dividi. Antes eu não tinha agenda, eu só ia fazendo. Hoje eu tenho uma agenda onde eu priorizo, primeiramente, a minha saúde. A minha saúde
segundo, o meu filho, e em terceiro, a empresa. Então, na minha saúde entra a minha saúde tanto de acompanhamento médico, quanto de esporte. Hoje eu falo assim, porque se você não tem um lazer, você não tem uma válvula de escape, você vive estressada. E eu vivia muito estressada. A minha vida era estressante, era pesada. E hoje não. Hoje eu tenho uma maternidade leve. Hoje a empresa pode estar pegando fogo lá. Mas se eu tiver, falar assim, hoje o dia do meu filho é dia do meu filho. Tem dia que é lógico, ontem eu tinha um monte de coisa para fazer. Levei ele junto comigo. Então, fiz coisa na empresa, fiz coisa minha, fiz coisa com ele. Então, hoje eu sei ter um pouco de equilíbrio, né? Hoje, depois de tudo que passou e todas essas mudanças que você teve, voltando lá atrás, você mudaria aquele passado estressante, diferente? Olha, sinceramente, hoje eu olho e falo assim, talvez eu faria diferente, mas eu acho que tudo que eu fiz foi necessário para eu passar por tudo que eu passei. E hoje eu ter a visão que eu tenho. Então, assim, eu não sou uma pessoa de me arrepender. Eu sou uma pessoa de falar assim, cara, eu fiz isso e agora eu preciso fazer diferente. Então, se eu não tivesse vivido esse estresse, se eu não tivesse me dedicado, hoje eu não teria a vida que eu tenho. Hoje eu não teria a cabeça que eu tenho. Então, eu aprendi muito, eu errei muito, mas eu aprendi muito também. Então, eu não me arrependo. E consegue ensinar outras pessoas. Sim, com certeza. Passar essa lição, vamos dizer assim, para os outros. Sim, tanto na parte de empreendedorismo, quanto na parte de maternidade, quanto na nossa parte física, né, de cura, eu falo de cura emocional, de cura de saúde, da gente se dedicar pra gente, da gente se dedicar para o nosso relacionamento, seja com o namorado, com o marido, com o filho. Então, eu acho que, assim, a gente pode errar, mas não persistir no erro. É a gente sempre mudar a rota. Ah, não tá legal isso? Vamos mudar a rota. Bom, de tudo isso que você viveu, acho que o mais importante, e eu acho que você leva para a vida inteira, é esse poder da mente, né? De não só imaginar, mas também falar aquilo que você deseja. Acho que isso acaba sendo uma mensagem, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem acompanhou a gente, uma mensagem que inspire, uma mensagem que você acredite que fortaleça as pessoas. Fique à vontade. Vou deixar uma mensagem como uma dica. Foi algo que hoje eu vejo que o câncer, ele tá pegando muita gente aí, né? Pela vida que a gente vive. E uma das coisas que mais me ajudou foi a ter fé, a acreditar. A fé, ela é você acreditar sem duvidar. Então tem gente que fala, eu tenho fé, mas será que eu consigo? Isso não é. A fé é você acreditar sem duvidar. Quando eu estava em tratamento, eu já imaginava, né? Era o poder da minha mente, eu já imaginava. Então, eu imaginava muito aquela passagem da Bíblia, onde aquela mulher que ela estava com o sangramento, tocando em Jesus. Então, eu me imaginava, eu ali correndo naquela multidão, tocando em Jesus e sendo curada. Quando eu lia a Bíblia todos os dias e eu imaginava esta cena. Todas as vezes que as primeiras vezes que colocaram a químio, você sente aquele baque e fala, meu Deus, o que vai acontecer, né? E tem que ser no horário certinho, nos minutos certinho, e dá um choque. E quando eu vi aquela químio, assim, eu imaginava assim, o meu sangue está sendo limpo, eu estou sendo curada, essa químio, ela está limpando o meu corpo, está tirando todas as doenças. Então, o que eu quero deixar para todo mundo que tenha fé, sem duvidar, uma fé de verdade, e você acreditar e imaginar tudo que você quer viver, porque é possível. Com certeza. Muito obrigado, viu, Sanuí, pela sua participação, poder contar a sua história e com certeza inspirar muita gente, compartilhando toda essa trajetória. Foram meses difíceis, um período difícil, mas que com certeza serviu de aprendizado. Você saiu disso tudo muito mais forte e pode ensinar pessoas, pode inspirar pessoas e a gente quer, com esse podcast, exatamente isso. Transformar as vidas com histórias que com certeza tocam no fundo do coração para que as pessoas realmente melhorem, avancem e cresçam de todas as maneiras, né? Espiritualmente, profissionalmente, enfim, mentalmente, porque se a pessoa não cresce na maneira de pensar,
ela fica estagnada no essa não. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a você, Thiago. E você que acompanhou aqui o primeiro episódio do Histórias que Inspiram, muito obrigado. E olha, você pode continuar acompanhando todos os nossos episódios que vão ser postados, compartilhados aqui no canal. Já siga aqui o nosso conteúdo, já fica por dentro de tudo. Deixa o seu comentário, você pode dar sugestões também, dicas. Conhece alguém que tem alguma história que inspira? Também deixa como sugestão, a gente vai fazer questão de entrar em contato, avaliar, fazer uma triagem, trazer aqui também para o podcast Histórias que Inspiram. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.